E depois de ser questionada pelo Tribunal de Contas do Estado, abriu-se uma nova linha no meio da licitação. Aquela das pontes, que foi lançada pelo DEINFRA para manutenção, tanto da Pedro Ivo como da Colombo Sales. É uma nova página da mesma novela. Um relatório feito em 2016 já apontava naquela época o estado grave da Pedro Ivo e também da Colombo Sales. E toda essa demora só piora ainda mais a situação das nossas pontes, que são as únicas ligações ilha-continente. Vamos ver a reportagem. Há 43 anos, a segunda ligação entre a ilha e o continente se tornava realidade. A ponte Colombo Sales era aberta ao tráfego. Quase uma década depois, começava a construção da terceira ligação. Pronta em 1991, a Pedro Ivo Campos chegava para aliviar, já naquela época, o caótico trânsito da capital. O que certamente seria difícil imaginar naquele tempo era um provável colapso das estruturas, tudo por causa da falta de manutenção. Vai acontecer que não será mais manutenção, será reconstrução. Pescador há mais de 25 anos, o Sandro passa todos os dias embaixo da ponte. É testemunha dos desgastes das pilastras de sustentação. Ferros estão à mostra e sendo corroídos pela água do mar e pela ação do tempo. Cada dia está pior, né? Cada dia é uma placa a mais que cai, cada dia é um ferro a mais que está exposto. Fora o risco que a gente tem que passar aqui, cair placa de concreto em cima da cabeça, né? Um dos pilares tem servido de casa para moradores de rua. Somente uma passarela para pedestres está disponível. Fica na Pedro Ivo. A da Colombo Sales está desativada. Mesmo assim, ainda tem gente que consegue acessar a estrutura. 10 dias atrás, o pescador resgatou um homem depois dele cair de um buraco e parar no mar. Daí nós estávamos passando por baixo da ponte aqui, escutemos uns gritos. Daí o colega meu estava na proa, ele olhou, tinha um rapaz grudado numa saia dessa da ponte. Diz ele que escorregou e caiu no buraco que tem ali. Daí ele estava com a boca ferida, peguei ele, levei lá na marinha ali, daí ali eles tomaram as providências dele, né, no caso, né? A manutenção das pontes é responsabilidade do DEINFRA, o Departamento Estadual de Infraestrutura. Em 2016, a pedido do próprio DEINFRA, uma inspeção técnica foi realizada nas duas pontes. O diagnóstico apontou 6 situações críticas de risco e de perigo na Pedro Ivo e outras 9 na Colombo Sales. O relatório aponta que as tubulações de água e energia elétrica que passam pelas pontes oferecem perigo à população. Há fissuras em diversos pontos, corrosão nos blocos de fundação e nas estruturas metálicas. Existem falhas no asfalto, passarelas sem condições de uso. O DEINFRA contratou uma empresa para fazer a reforma nas pontes, mas ainda precisa de uma outra para fiscalizar a obra. O edital para contratar essa empresa na modalidade pregão eletrônico foi questionado pelo Tribunal de Contas do Estado. Relançado na semana passada, pelo método de técnica e preço, o edital volta a ser analisado pelo TCE. Caso constatadas irregularidades, isso vai diretamente para o DEINFRA para que ele possa se manifestar em relação a elas. Nesse momento de se manifestar ou de se defender, também podem ser adotadas medidas corretivas, o que nesse caso é plenamente viável, porque o problema não está na modalidade de licitação, mas sim na forma de julgamento dela, caso isso se confirme, né? O governo deve manter o edital na modalidade técnica e preço até ser questionado formalmente pelo Tribunal de Contas. Todos os estudos que os nossos técnicos aqui fizeram nos direciona a questão de técnica e preço, onde tu vai fazer a avaliação da questão do menor preço dentro da melhor técnica. A Associação Catarinense de Engenheiros defende a forma de licitação escolhida pelo DEINFRA por conta da complexidade da obra. E o TCE está querendo fazer com que a concorrência, a licitação, seja só por preço, menor preço. Isso é um absurdo. Nós não vamos comprar prego, nem areia, nem cimento. Nós vamos fazer um serviço altamente especializado, que é a manutenção.
O engenheiro afirma que não há mais tempo para se perder no caso das pontes. Daqui para frente, há risco de encarecer ainda mais a manutenção e, a longo prazo, as pontes podem não resistir à ação do tempo. Existe um dito de manutenção de pontes: à medida que o tempo vai passando, o custo da manutenção ela aumenta muito, não aumenta linearmente. O ano que vem vai ser o dobro do que se tivesse feito há 2 anos atrás. E daqui a 3 anos vai ser 9 vezes mais caro do que se tivesse feito no ano passado. E assim vai. Enquanto isso, ao lado da Pedro Ivo e da Colombo Salles, a ponte Hercílio Luz, primeira ligação entre a ilha e o continente, segue em obras. Uma restauração que se arrastou por décadas. Uma lentidão que ninguém quer ver se repetir nas únicas garantias de acesso à ilha de Santa Catarina.